Doutora Tânia Garcia, do Ministério Público do Estado de Rondônia. Obrigada, bom dia. Em nome do Ministério Público e do Grupo de Articulação para as Políticas Educacionais GAEP, dou as boas-vindas a todos, a todas, e especialmente à imprensa, cuja convocação desta manhã se direciona, né? Nós precisamos, num momento de crise, somar esforços e atuar da forma mais integrada, articulada e harmoniosa possível. Então, nós temos dialogado, nós todos, educação, segurança pública, saúde, assistência social, todas as políticas que estão nesse entorno da comunidade escolar para garantia de segurança, mas, acima de tudo, prevenção e atenção e a nossa meta maior, superação de toda essa violência que ocorre externamente à vida escolar, mas que também afeta o cotidiano da comunidade escolar. Então, é nesse intuito que nós convocamos a imprensa para que todos saibam quais são as ações que estão sendo encaminhadas, o que nós estamos discutindo, alinhando, construindo, né, para que isso tenha o máximo de alcance possível. No momento como esse, acredito que a informação, né, e a informação de qualidade, do que de fato é relevante, do que de fato pode contribuir, precisa ter o máximo de alcance possível. Então, esse momento vai certamente proporcionar isso. Enquanto Ministério Público, nós temos uma articulação interna, com engajamento e envolvimento de promotores da educação, o colega Felipe, que é da Coordenadoria de Crimes Cibernéticos, já que as violências presenciadas na atualidade ocorrem muito, né, de forma virtual. Temos o Dr. Tiago Cadori, que nos acompanha de forma remota, integrante do GAESP, que é o Grupo de Segurança Pública, e vários outros colegas que estão empenhados, né, nesse propósito de alinhar as nossas ações e definir os nossos protocolos para atuação em todas as comarcas do estado de Rondônia. A nossa pauta principal é atuar de forma articulada, atuar em rede e alinhar todos esses protocolos, porque a segurança pública tem o protocolo dela, a saúde tem um próprio, a educação tem, então a gente tem tido a preocupação, acima de tudo, enquanto Ministério Público e GAEP, de promover esse alinhamento. Então, muito obrigada pela presença de cada canal de comunicação aqui representado, aqueles que nos acompanham pelo YouTube também. Obrigada por serem parceiros e por se disporem a contribuir nesse momento com essa missão tão relevante de formar opinião e disseminar informação. Eu passo aqui, a gente pensou na seguinte organização para esse momento. Inicialmente, eu acho que a comunidade, de um modo geral, anseia pelas informações advindas da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Segurança Pública como um todo, né? O que tem acontecido, quais são as medidas que estão sendo adotadas, estamos em segurança. Então, nós vamos iniciar esse momento com a contribuição da honrosa Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, eu passo a palavra aqui diretamente ao nosso coronel Marcos Freire, que é o coordenador de operações da Polícia Militar Rondoniense, e, na sequência, Dr. Suami Otto, que é o delegado de Polícia Civil, referência, inclusive, de Rondônia na Operação Escola Segura. Bom dia a todos. Aqueles que não me conhecem, o Coronel Marcos Freire, coordenador de planejamento operacional da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Fomos instados a auxiliar no planejamento das ações que visam o enfrentamento das ações de violência nas escolas. Recebemos a determinação através do governo do Estado de Rondônia, o governador Marcos Rocha, o secretário de Segurança Felipe Vital e o comandante-geral Coronel Padilha, que nós contribuíssemos acerca dessa situação. Ao contrário do que se imagina, esses eventos, eles são eventos que já têm história no nosso país, já têm história no mundo, e ele se desenvolve
em razão de alguns aspectos que não são objetivos, são mais aspectos subjetivos que desenvolvem esse ataque. A gente chama esse fenômeno de fenômeno do atirador ativo, que é uma pessoa que resolve atentar contra a vida de outras pessoas, aparentemente sem motivação, mas que a gente sabe que existem elementos subjetivos que fomentaram essa atuação. A atuação da Polícia Militar, nesse aspecto, ela é pautada em dois momentos. O primeiro momento é o momento da prevenção. A gente tem a patrulha escolar nossa, que há anos já realiza o patrulhamento nas escolas, e ela tem um treinamento específico para lidar com situações de violência nas escolas. E quando acontece um evento de violência, que é o momento de atuação da Polícia Militar, né? Para esse caso específico, assim, para o grande público parece ser uma novidade, para nós não é. Ele já vinha acontecendo desde 1999 no nosso país, ele vinha ocorrendo eventos assim. Só que a característica desse evento, ela tem uma característica bem simples, que é a compressão de tempo. É um evento que acontece muito rapidamente, com o objetivo específico de ceifar a vida de pessoas, contudo, a resposta ela precisa ser muito rápida, coisa que não dá para fazer, em razão de que o agente da ocorrência, ele não tem ele não é seletivo, ele tenta fazer a maior quantidade de vítimas possível no menor espaço de tempo. Isso dificulta a nossa atuação. Contudo, desde o ataque no dia 5 de abril, nós desenvolvemos um protocolo de atuação em todo o Estado. A Polícia Militar treinou seus policiais na sexta-feira retrasada acerca de ocorrências envolvendo atiradores ativos e disseminou ele em todos os 52 municípios, em todas as 84 localidades do nosso Estado, com o intuito de fazer conhecer esse protocolo de atuação da Polícia Militar enquanto o evento acontece, ele se desenvolve. É sabido que um evento dessa natureza, dessa magnitude, ele não demora mais que 15 minutos. Então, a gente tem aí até o quarto, quinto minuto, pelo menos metade das vítimas potenciais de uma ocorrência dessa, elas já tiveram as suas vidas, ou foram lesionadas, ou tiveram suas vidas ceifadas. A nossa ação visa, basicamente, a gente ganhar tempo, de forma que o agente da ocorrência, o atirador ativo que a gente fala, ele perca tempo para que nós possamos chegar o mais rápido possível ou que as pessoas consigam estar numa situação de proteção. Com base nisso, a gente desenvolveu um protocolo que é um protocolo internacional, que é o protocolo que a gente fuja, esconda e lute, que é uma sequência de ações com base ao fato concreto em si, que a pessoa que está num evento desse, ela tende a desenvolver para tentar diminuir a quantidade de vítimas. Infelizmente, historicamente no nosso país, uma vez iniciado um atentado desse, pelo menos uma vida humana se perde. Então, a especial atenção é a resposta como isso vai ser dada no momento em que um evento dessa natureza, dessa magnitude se desenvolve. Historicamente sabemos também que os agentes desse tipo de situação, ele avisa, dá sinais antecedentes ao fato de que haverá um ataque, não com a precisão de quando, como e onde e por quê, mas ele dá direções de que ele tem um aspecto agressivo e que esse aspecto agressivo se desenvolverá em algum momento. O grande desafio das autoridades é tentar antecipar esse evento. E assim a Polícia Militar ela divide o evento em 3 momentos: a antecipação do evento, a repressão daquele evento e as consequências do pós-evento. Nós tentamos trabalhar entre a antecipação e a repressão, entre o momento momentos que antecedem o evento e a partir de quando ele ocorre. Só que nós, no estado de Rondônia, temos 1.240 estabelecimentos de ensino para cobrirmos. E o efetivo da Polícia Militar hoje é aproximadamente 5.000 policiais, 4.800 aproximadamente 4.800. Então, é humanamente impossível que isso seja feito. Por isso, da difusão
dos protocolos de atuação de cada um. No dia 20 de abril, que foi o dia que houve o aniversário, podemos dizer assim, de um ataque que aconteceu nos Estados Unidos, houve várias postagens, nos dias que antecederam, várias postagens indicando que haveria um desdobramento de ataques em alguns estabelecimentos de ensino do Estado. Com base nisso, nós realizamos o planejamento de uma operação que nós denominamos Escola Segura, mobilizamos mais de 700 policiais, 300 viaturas, para que nós fizéssemos a manutenção da rotina escolar naquele dia. E, graças à atuação e o apoio da nossa gloriosa Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, do Governo do Estado, MP, os órgãos parceiros, nós conseguimos desenvolver uma atividade em que nós não tivemos nenhuma ocorrência de vulto com relação aos estabelecimentos de ensino do nosso Estado. No mais, a Polícia Militar desenvolve, a partir de hoje, a continuidade dessa operação que foi desenvolvida no dia 20, e a projeção nossa é que essa operação ela seja levada a efeito até o final do ano letivo. Então, até o final do ano letivo, nós estaremos com o protocolo de atuação em estabelecimentos de ensino ativo, para que a gente faça a manutenção da rotina nos estabelecimentos de ensino de todo o Estado de Rondônia. Obrigado. Bom, a gente segue aqui, então, agora com a contribuição da Polícia Civil. A doutora Alessandra vai gravar a contribuição dela e nos enviar para transmissão posterior. Obrigada, doutora Alessandra. Desculpa aí pelos infortúnios tecnológicos. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, me chamo Suami, eu sou delegado de polícia, sou delegado titular da Delegacia Especializada em Fraudes e estou à frente da coordenação dessa operação Escola Segura aqui no estado de Rondônia. Como é que funcionou essa questão toda, Antes de tudo, eu quero também agradecer a presença de todos da imprensa aqui, sempre parceiros e que a gente tem sempre estão sendo a nossa voz, levando essa comunicação, esse estreitamento nosso com a população e, conforme eu vou falar logo mais à frente, vocês também foram essenciais nesse trabalho que desenvolvemos. Cumprimento a doutora Tânia, deputado Cirone, coronel Marcos, todos os demais autoridades aqui presentes. Privilégio de poder estar com os senhores e com as senhoras. Eu gostaria de que pudesse compartilhar com vocês, aqui, projetar um material que eu coloquei para poder auxiliar na compreensão dos senhores e das senhoras sobre o trabalho. Então, de forma bem simples e objetiva, o que foi essa operação no âmbito da Polícia Judiciária? A partir dos eventos ocorridos tanto no dia 27 de março em São Paulo, quanto no dia 5 de abril em Santa Catarina, eventos esses que foram de ataques em escolas que vitimaram, um foi uma professora, outro foram crianças, nós sabemos que ali instalou-se no Brasil inteiro um sentimento de pânico, um sentimento de medo, e uma necessidade urgente de uma resposta pelos órgãos estatais, especialmente a segurança pública. Então, já no próprio dia 5, aconteceu o evento, no dia seguinte já houve a convocação do Ministério da Justiça de todas as polícias judiciárias, ou seja, todas as polícias civis estaduais, que se reuniram e juntou-se todos os especialistas, as mentes mais brilhantes do país na área de crimes cibernéticos para atuarem numa força-tarefa conjunta em todo o país. O que foi feito aqui é espelho daquilo que foi feito em todo o país, na ação conjunta e contundente em enfrentamento a essas ameaças. Como vocês perceberam, a maioria das ameaças ocorreram pelo meio cibernético, mas não se limitaram a ele. Naturalmente, tiveram muitas ameaças que aconteceram no meio físico, no contato pessoal entre professores e alunos, e entre alunos e alunos também tiveram muitas ameaças desse tipo, pichações, bilhetes e outras coisas dessa natureza aconteceram nesse período. Então, diante disso, do período de 1 até 20 de abril, houve toda uma intensificação, o período foi identificado como sendo uma janela crítica, onde deveria se ter todo o foco nessa situação. Até antes dos eventos de Santa Catarina,
já estava sendo iniciados os protocolos iniciais desse tipo de enfrentamento. Em todas as polícias judiciárias, nós já estávamos começando a monitorar as redes sociais nesse sentido. Até, se vocês observarem, até o próprio atacante ali, o próprio atirador da ocorrência de Santa Catarina, ele não atendeu aquele perfil padrão de ameaças prévias pela internet, e então também não temos como saber se ele seria identificado previamente ou não. Mas o fato é que, a partir dessas ameaças, iniciou-se necessidade disso. Então, a Polícia Judiciária ela atua de duas formas, de uma forma preventiva, mas também de uma forma repressiva, focada na investigação, que é o nosso mistério. Nas ações preventivas, o caráter educativo foi todo na questão, principalmente, de contato com a população, seja na divulgação de ações, seja também na aproximação com a comunidade escolar, especialmente no interior do Estado. Como todos os senhores e senhoras sabem, no Estado como um todo, nosso Estado, apesar de para muitos parecer que não é tão grande, mas ele é grande. E nós temos muitos municípios e, querendo ou não, quem está lá na ponta, na cidade no interior, ele não tem tanto contato com a capital. Então, para eles, é muito mais interessante ele ter uma proximidade com as autoridades locais, uma palavra de orientação deles, até do que uma palavra geral, ainda que estivéssemos dando essas orientações gerais a partir daqui. Então, as autoridades policiais, os policiais civis, assim como a Polícia Militar também, lá no interior do Estado, nas suas comunidades, fizeram reuniões locais com as comunidades, com os dirigentes, com os líderes, diretores de escolas, e foi toda essa, para gerar essa sensação de mostrar, não somente o que fazer, mas mostrar que a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança como um todo estava atuante nisso. E, principalmente, as ações investigativas foi o nosso principal foco, como falei, não apenas naquilo que se refere ao meio cibernético, apesar de ter sido o maior volume das situações, mas também nesse atendimento das demais ameaças. As denúncias sempre chegavam para a gente, através de informações caminhadas pelo Disque Denúncia, mas também relatórios de inteligência repassados pelo Ministério da Justiça. Como falei para vocês, uma ação integrada de todas as polícias judiciárias, onde aquilo que identificávamos que não eram atacantes, não eram suspeitos daqui de Rondônia, eram naturalmente repassados para as polícias estaduais daqueles estados onde supostamente seriam esses agressores. Diante disso, nós tivemos a seguinte metodologia de ação. Primeiramente, nós lidamos a seguinte realidade. Nós encaramos todas as ameaças como um risco real. Por quê? Não compete a nós, no primeiro momento, dizer se é ou não um risco, enquanto nós não excluirmos o risco. Então, todas as ações da Polícia Civil foram no sentido de identificar ameaças e tratá-las como sendo um risco real, até que o risco seja excluído. Então, basicamente, é o seguinte: todas aquelas ameaças, principalmente aquelas que vieram pela internet, que foi o maior volume, nós tratávamos em tentar identificar autores dessas ameaças. Então, empreendemos investigações nesse sentido, tivemos aí um alinhamento com as plataformas das redes sociais e conseguimos identificar muitos autores dessas mensagens. E, logicamente, nós não temos bola de cristal, então nem sempre era possível identificar a autoria dessas mensagens. Mas quando eram mensagens em que você tinha um ponto de ataque definido, onde a ameaça se dirigia a uma localidade, a uma escola, a uma pessoa, naturalmente, nesse processo de integração, o que nós fizemos? Nós sempre repassávamos essas informações para a Polícia Militar, e a Polícia Militar fez seu papel de atuação ostensiva e de poder prevenir também, dessa forma, inibir qualquer ação dos criminosos. Um perfil muito claro também nisso é que, sempre quando há ameaças desse sentido, ataques nesse sentido, como aconteceram nos estados de São Paulo e Santa Catarina, há um fluxo muito grande de mensagens circulando. Ora, de ameaças que podem ser potencialmente reais, mas principalmente de fake news, principalmente de mensagens falsas, para poder gerar um sentimento de pânico.
E aí, nesse momento, eu vejo que foi muito importante, inclusive, a participação da imprensa nesse sentido, porque nos auxiliou na divulgação daquilo que não era verdade e daquilo que era verdade, em demonstrar que para a população que os órgãos de segurança, que os órgãos estatais estavam fazendo o seu papel preventivo, seu papel de atuação, tanto na investigação quanto no policiamento. Em todas as esferas estavam sendo feitos protocolos de atendimento imediato a isso. Então, houve um foco muito grande nisso. Me lembro que os senhores todos devem ter acompanhado, nos primeiros dias houve uma corrente de mensagens, num fluxo muito grande, pedindo e colocando, e parecia que era aquele telefone sem fio, né? A cada mensagem que via, aparecia um nome novo de uma cidade, onde seria o ataque. Aí mais uma cidade, mais uma cidade. E com o tempo a gente percebeu que eram mensagens que eram apenas para causar pânico, e logicamente fizemos a divulgação disso para poder acalmar a população. Polícia Militar, nesse mesmo sentido também, em várias ameaças, em que ocorrências que eram ocorrências comuns, de policiamento normal, de violência, de crimes realmente violentos, mas normais do dia a dia, do enfrentamento da segurança pública, mas que, às vezes, a população, naquele medo, ou, às vezes, até pessoas mal intencionadas, pegavam e divulgavam como se fossem possíveis ameaças de ataque. Mas a Polícia Militar também vinha, através da comunicação social e com a ajuda da imprensa, trazendo aí a pacificação, mostrando que não era aquilo que estava sendo veiculado. Nós tivemos uma grande cooperação também dos demais órgãos estatais, SEDUC foi muito parceira nesse trabalho, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça também, sempre atendendo prontamente às nossas demandas, e, logicamente, o nosso protocolo foi de ação rápida e contundente. Por quê? Porque sabíamos que a maioria das ameaças, elas eram infundadas, eram ameaças, na verdade, de pessoas querendo chamar atenção. E, por conta disso, era necessário que, ainda que atendêssemos com uma situação real, era importante ter uma demonstração de que a internet não é terra sem lei. E isso precisa ser uma coisa muito bem massificada na nossa população. A internet não é terra sem lei. O que você faz na internet, você pode ser responsabilizado, e, se for identificado, será responsabilizado. Então, todas as pessoas que foram identificadas estão sendo responsabilizadas na medida de sua responsabilidade, ainda que não pudessem ter uma intenção talvez real, ou pelo menos o seu discurso de não ser real, serão responsabilizadas por isso. E, por fim, para poder mostrar para vocês questão de dados, nós identificamos os seguintes dados finais desse período aí, de 1º a 20 de abril. Foram 66 boletins de ocorrência registrados. Lembrando, boletins de ocorrência, eles são comunicações feitas tanto pela população quanto de ação própria da polícia. Então, muitas vezes, o número de boletins se converge com o dado casos investigados. Então, acaba, às vezes, não se soma esses dados. 104 casos investigados. Quando eu falo casos investigados, é todo tipo de notícia de ameaça que chegou. Pichações, bilhetes, conversas, prints, perfis de divulgação de toda natureza, tudo isso foi investigado. Lembrando, isso foi uma ação conjunta de todos os departamentos da Polícia Civil, essas investigações. Esses resultados não se restringem ao que foi feito aqui em Porto Velho, mas em todo o estado de Rondônia, por todas as unidades. Foram realizados 156 oitivas, ou seja, pessoas foram ouvidas, foram 156 pessoas ouvidas acerca desses fatos. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão. Se os senhores acompanharam as notícias, lógico, eu não me refiro à imprensa, que a imprensa é quem propaga as notícias, mas aqueles demais que nos assistem, é muito perceptível que quase todos os dias nós tivemos alguma operação sendo desencadeada em alguma cidade em enfrentamento nisso. Por quê? Porque era importante mostrar para a população isso, para inibir todo tipo de ação daqueles que estavam apenas para causar pânico, ou até quem tivesse uma intenção real, mas mostrando a força do Estado, aquilo ali geraria uma sensação de insegurança para o criminoso. Foram realizadas 11 entre prisões e apreensões. Apreensão, lembra-se, é quando o menor de 18 anos ele é restringido à sua liberdade, é uma apreensão,
e no total, aí, somando entre maiores e menores, 11. 11 armas de fogo foram apreendidas nessas ações, ligadas direta ou não diretamente a essas ameaças, e foi aproximadamente cerca de 100 policiais civis empregados nesses esforços. A gente repete, então, que o comprometimento da Polícia Civil nesse tipo de enfrentamento, essa operação pode ter encerrado agora dia 20, mas a atuação da polícia de forma preventiva, de forma a apurar as ameaças que surgirem, ela é contínua, não se limitando a esse período. Então, por isso que nós continuamos incentivando para que todos aqueles que tiverem informações, tiverem denúncias nesse sentido, continuem reportando à polícia, porque elas serão e continuarão sendo apuradas. Agradeço a todos pela oportunidade. Com a palavra agora, professora Irani, da SEDUC, e, na sequência, os nossos professores colaboradores da UNIR, professora Walterline e professor Alisson. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa aqui, em nome da doutora Tânia, organizadora desse momento com a imprensa, onde nós estamos todos aqui, enquanto representantes de vários órgãos, prestar conta e esclarecer também as ações que foram tomadas por cada ente representado aqui nesta manhã. A Secretaria de Educação esteve esses dias preocupada com essa situação que todos já sabem, como já o delegado colocou aqui, as situações de ameaças, sejam de várias formas, pelas mídias sociais, escritas, via WhatsApp também, bilhetes nas escolas, algumas pichações. E houve realmente um estado de pânico entre as escolas, pais, alunos, professores, e, de imediato, como também colocou que o coronel Marcos, o governador do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, determinou à Secretaria de Educação que adotasse providências também, no sentido de buscar soluções ou orientações para que esse momento fosse conduzido, né, de forma que as nossas aulas pudessem continuar e que a segurança estivesse presente nas nossas escolas. Aconteceram reuniões entre a SESDEC, Polícia Militar, Polícia Civil, reuniões onde foi discutido protocolos de segurança, e nós queremos registrar aqui o valoroso trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, que nestes últimos dias esteve presente fisicamente nas nossas escolas, conversando com os nossos alunos, com os servidores da escola, trazendo segurança, trazendo orientações. Aconteceram palestras também pelas polícias, tanto civil como militar, de formas que foi uma presença constante, o que nos trouxe não só uma sensação de segurança, mas uma certeza de que nós estávamos sendo cuidados, que as nossas escolas estavam seguras. Vale ressaltar aqui que há uma citação de que as escolas são violentas, né? Violência escolar, violência escolar. Eu digo que as nossas escolas não são violentas, elas são espaços de troca de ideias, de aprendizagem, de integração, de socialização, e por essas mensagens de ameaça, na maioria delas de forma irresponsável, leviana ou mentirosas, e que acabam circulando nas mídias sociais, dá essa impressão que nós vivemos num clima de violência nas nossas escolas, e isso não é verdade, pelos números que nós temos registrados. Uma briga entre alunos, uma agressão, um empurrão, são situações que acontecem, fazem até parte da rotina da escola, vez por outra acontecer uma situação assim. Mas não há registros diários ou cotidianos de que alunos estejam armados na escola, portando arma branca, que a polícia tenha que intervir. Por vezes a polícia é chamada para conter alguma situação, como aconteceu ano passado. Me parece que durante o ano todo, 2 ou 3 vezes, a polícia foi à escola para conter uma briga ou uma confusão. Mas, no geral, as nossas escolas são seguras e têm os seus protocolos de segurança.
Inclusive, nessas reuniões com a SESDEC e as duas polícias reunidas, eles fizeram várias orientações à nossa secretária para que nós pudéssemos baixar protocolos de segurança nas escolas, com orientações para professores, para os gestores, para os pais, para os alunos, até na forma como os filhos acompanham os pais, a saída dele para a escola, sua mochila, as mídias sociais que o filho anda visitando. São muitas situações que envolvem esse momento de segurança nas escolas e de ameaças. A Secretaria de Educação também, ela tem uma equipe multidisciplinar, tem também um gabinete de crise. Temos o projeto que trabalha a questão da cultura da paz na escola. Temos os nossos grêmios escolares, onde nós trabalhamos com o protagonismo juvenil, desenvolvimento dos nossos alunos o sentimento de pertencimento pela instituição do ensino, do respeito às diferenças, do respeito ao próximo, a questão da solidariedade, de se colocar no lugar do outro. Trabalhamos também as questões de prevenção ao suicídio, de mutilação. São temas contemporâneos que atingem hoje as escolas e que estão sendo trabalhados. As orientações das polícias foram extremamente relevantes para nós nesse momento, porque realmente isso não fazia parte do nosso cotidiano, e esse mês de abril aí foi um mês que aconteceram os fatos, né, final de março, aconteceram esses fatos que nos chocaram muito em São Paulo e Santa Catarina, trazendo à memória também a situação que aconteceu nos Estados Unidos há um ano, e isso tudo, com a contribuição aí das mídias sociais, tomou uma forma que nos trouxe pânico. Mas nós estamos trabalhando para que as escolas mantenham a sua normalidade de funcionamento. As nossas aulas não foram suspensas em nenhum momento por situação de ameaças. Tivemos aula normal a semana toda, final de semana, mesmo com feriado, tivemos aulões aí para os terceiros anos, de forma que as nossas escolas continuam funcionando na sua normalidade e contando com a ajuda da Polícia Militar. Temos os telefones, fomos orientados para isso, para qualquer situação. Nós sabemos, temos a segurança da informação que eles estão a postos para nos atender se alguma situação de pânico acontecer. Temos também instalado nas escolas uma segurança eletrônica hoje. Temos também o chamado botão de pânico, que deverá ser acionado em caso de qualquer situação que aparente perigo real para os nossos alunos e para os nossos servidores. Diante disso, então, para aqueles que estão nos ouvindo e a imprensa que está aqui presente, que isso seja divulgado, que as nossas escolas tenham uma sensação, sim, e uma certeza de segurança com o apoio das polícias e também pelos protocolos que foram adotados. Alertamos aos pais que atentem para as orientações que a Secretaria de Educação passou e que estejam atentos também ao comportamento dos seus filhos. Nós estamos atentos a qualquer situação de alunos que se mostrem aí em situações que nós possamos observar a diferença no comportamento, mudança no comportamento, para que as coisas possam fluir de uma maneira tranquila e que a paz esteja reinando nas nossas escolas. Nós agradecemos a parceria do Ministério Público, do GAEP e dessa rede toda de proteção, mas colocamos aqui em nome da Secretaria de Educação os nossos sinceros agradecimentos à Polícia Militar e à Polícia Civil, à SESDEC, por todo o apoio dispensado à Secretaria de Educação nesse momento tão difícil e pela presença constante da polícia nas nossas escolas nestes últimos dias. Devemos caminhar aí buscando a paz nos nossos lares e a paz também nas nossas escolas, e que a imprensa seja nossa parceira nisso, de não divulgar aquilo que só é negativo, mas divulgar também o que as nossas escolas têm de positivo, de solidário, de projetos que desenvolvem aí o amor e o respeito ao próximo, a diversidade e a paz. Muito obrigada a todos. Agora a gente traz uma contribuição muito rápida, eu peço até
a colaboração do professor Alisson e da professora Walterlina. É sempre difícil a gente sintetizar tantas ideias, né? Mas a contribuição deles é indispensável para esse momento de debate a respeito do que realmente é eficaz de ser pautado socialmente. Professora Walterlina, por favor. Bom dia a todos e todas, e aqueles e aquelas que não se identifiquem com o binômio de gênero. Eu sou Walterlina Brasil. Como isso está sendo filmado, eu quero me identificar para os eventualmente que sejam cegos. Então, eu sou uma mulher branca, 1,57 m, cabelos curtos, e estou à frente de um painel em madeira. Também desejar que, quando a versão final dessa transmissão puder ser feita, que possa também estar acessível em Libras. Eu gostaria de dizer, primeiro, da satisfação de estar aqui. Eu sou pedagoga, trabalho com a pós-graduação desde 2004 em políticas públicas e, atualmente, no mestrado em administração pública. E nós sabemos que todos os pesquisadores e pesquisadoras entendem a comunicação como um espaço de quarto poder. E a mídia, as pessoas que atuam com a informação e a comunicação qualificada, elas podem estar sabendo dessa responsabilidade, dessa competência que tem. Tanto que temos na Universidade Federal de Rondônia o curso de jornalismo como uma conquista da sociedade que iniciou no município de Vilhena e hoje está em Porto Velho. O doutor Alisson me falará sobre as pesquisas na área. Da nossa parte, atendendo essa ideia de prestação de contas, eu gostaria, então, de resumir com um pedido. A gente entende que a imprensa, ela, de certo modo, ela torna visível qual o aspecto da verdade que queremos colocar em evidência. E nós sabemos que não há como escamotear a distinção entre violência, como os antecessores aqui bem se posicionaram, e os atentados. Entretanto, nós sabemos também que os atentados até 5 de abril, eles representaram 24 vidas de crianças, 17 vidas de trabalhadores em educação. Nenhum deles, nenhuma delas são treinados ou treinadas para lidar com a violência repentina. Por sua vez, o que a gente pede como pesquisador é que as agendas de comunicação, em todas as suas formas, se lembrem e notem que a vítima não pode ser responsabilizada. Não é o diretor da escola, não é a mãe daquela criança ou daquele adolescente. Então, ao entender que essas vidas importam, os pesquisadores também recomendam que a imprensa e a sociedade seja sempre lembrado que nós estamos num momento secular, o século XXI representa isso, de forte tensão entre o meu medo individual, o meu desamparo em relação às políticas públicas e estatais e a minha revolta contra certos direitos sociais que aparentemente não são garantidos ou fornecidos. E também, principalmente, na ideia da comunicação, de que o êxito, ele propaga mais do que a espetacularização. Então, o que a gente recomenda, pede e agradece à imprensa é esse trabalho continuado de dar visão e versão de uma verdade das vítimas, da dor e, principalmente, de que nenhuma dessas ações permitirá uma cultura de paz. É nesse sentido que nós gostaríamos de chamar a atenção e nos colocamos à disposição. Bom dia a todo mundo. Eu sou Alisson Martins, professor de jornalismo na Unir. Agradeço o convite da promotora Tânia para fazer essa fala com os colegas da imprensa. Eu falo colegas porque, além de professor, sou jornalista e fico muito feliz de poder representar aqui a pesquisa na comunicação e também os nossos profissionais que fazem essa cobertura diária, né, das informações públicas que são importantes e, principalmente, pelas falas anteriores,
de elogio à mídia local na cobertura desses fenômenos, né? E por que eu falo isso? Para nós, a gente muitas vezes pensa que é um fenômeno novo, né, que acontece aqui no Brasil, mas internacionalmente, e principalmente os casos dos Estados Unidos, eles são há muito tempo já falados e pesquisados por profissionais da área, né? E há pesquisas nos Estados Unidos que mostram que, a depender da cobertura da imprensa, a gente tem nos meses subsequentes até 3 ataques acontecendo em virtude do primeiro, né? Eles chamam isso de efeito contágio. Por isso que é muito importante a gente ter essa discussão, ter esse momento de debate. Espero que tenhamos outros, que o tempo hoje é curto, mas para a gente entender como fazer da melhor maneira possível a cobertura, que informações a gente deve dar, como a gente deve abordar e tratar esses acontecimentos violentos, né? Especificamente estamos tratando aqui, falando e pensando aqui nos acontecimentos voltados à educação, mas não só esses, né? Todos os acontecimentos violentos que estão e acontecem na sociedade, eles precisam ser repensados, eles precisam ser refletidos de como realizar a melhor forma de fazer essa cobertura. E quando a gente pensa, obviamente, voltado para a educação e esses fatos que têm acontecido e que podem dar esse efeito contágio, a gente tem alguns pontos que vêm sendo rediscutidos até no Brasil, em virtude desses casos que foram citados recentemente, mas também principalmente desde o final da década passada, né? Me refiro à década de 2010, pesquisadores da UNB, pesquisadores da Unicamp, que vêm trabalhando com isso, junto com a associação AGEDUCA, né? Associação de Jornalistas da Educação. E a gente sabe, eu falo mais uma vez na condição de jornalista, não só de pesquisador, que quando a gente está produzindo material no dia a dia, é muito difícil a gente tentar refletir de maneira mais profunda sobre as nossas coberturas, né? Então, eu acho que esses momentos, ouvir e entender o que os especialistas estão apontando é sempre importante. E quando eu falo isso, eu penso em algo mutável. Por quê? A gente pensa nessas coberturas, as pesquisas científicas, né? A ciência, ela é mutável. A gente pensa que a ciência é imutável, mas até o próprio princípio científico, ele prevê alterações a partir de novos dados, de novas realidades, novas situações e novos contextos. Então, aspectos que a gente tinha até pouco tempo, por exemplo, de identificação dos agressores, de identificação dos atos, hoje eles vêm sendo rediscutidos. E é sempre importante os jornalistas, os nossos profissionais da comunicação, eles estarem percebendo isso, porque a sociedade também muda, né? Quando a gente fala do jornalismo, a gente tem que entender também, a Walterlina falou da mídia, né? Da mídia de uma maneira mais ampla, ela é muito mais que o jornalismo. Então a gente vê os streamings, podcasts, e cada vez mais exaltando e muitas vezes glamorizando o crime, né? Muito comum, acho que todo mundo aqui já viu, já conhece, ou sabe alguém que é fã de programas que exaltam, né, que detalham, que contam a história das pessoas que perpetram os crimes, né? E isso a gente tem que entender dentro desse contexto mais amplo, né? Óbvio que é importante entender os contextos, até o policial Marcos falou aqui mais cedo, né, sobre os padrões que a gente consegue identificar para tentar prever, né, para tentar, da melhor maneira possível, permitir que esses ataques não aconteçam. E o papel da imprensa nisso é muito importante, porque a imprensa não pode simplesmente atuar como a polícia, são instituições diferentes. Então, da mesma forma que a polícia tenta identificar esses padrões, é dever da imprensa também não criar uma espécie de caça às pessoas, né? Não é dever da imprensa nunca, em nenhum momento, né, propagar violência, não é dever da imprensa promover a violência, nem estimulá-la, né? Nem estimulá-la contra as vítimas, né? Porque a gente fala que, a depender da cobertura, pode haver uma nova violência, uma violência midiática, e isso é um primeiro ponto, e esse ponto já é mais discutido há muitos anos, né, que é o respeito às imagens das vítimas. Isso é algo que não vem de agora, né, e não só para esse tipo de crime, como para outros crimes também, né. Respeito à imagem, respeito à memória, respeito aos familiares, não é só voltado a esses crimes que a gente vem discutindo aqui na educação, né. Como eu falei, é um processo que os cientistas vêm trabalhando e vêm repensando ao longo do tempo, né? Mas um dos aspectos principais que vem sendo trabalhados é não trazer a história de vida desses agressores, né? Não citar seus métodos,
pelo menos não de imediato, porque quando você fala, quando você detalha, você pode criar também de imediato uma glamorização. É muito importante, tem o relatório da GEDUCA, né? É muito importante porque elas vão falar também dos tempos e dos tipos de crimes, né? Então, é importante a gente entender o momento de falar, o momento de abordar. O que a Irani acabou de falar aqui é muito relevante no sentido de colocar a escola em perspectiva. A escola não é um ambiente violento, né? A escola é um ambiente de educação, de convivência, de cultura. A escola é um ambiente de vivência, todos passamos por ela, né? Então, ela acontece muito mais. E como está dentro da sociedade, ela também tem violência, evidentemente, como todos os aspectos sociais. Então, um dos aspectos também que o GEDUCA, né, essa associação vai dizer, é como pensar em abordar outros aspectos dessas violências para além dos casos factuais, para além de dar informação, né? Eu não vou aqui falar sobre teorias do jornalismo, mas os profissionais da área sabem muito bem que o jornalismo é muito mais do que informação. O jornalismo trabalha com interpretação, o jornalismo constrói a realidade. E tem outros aspectos que o relatório vai trazer, e por causa do tempo eu não consigo, né, abordar aqui, mas alguns ficaram mais recentes, mais, digamos, famosos, que é não identificar sequer os agressores, né? Óbvio que quando se fala em detalhamento dos crimes, isso também já se discute, né, por exemplo, com suicídio, já é uma discussão mais antiga. Em relação à exposição dos métodos, detalhes dos métodos, isso também tem sido evitado nesses casos, né? E aí varia também de veículo para veículo, e não é um consenso, isso que é importante, por isso que eu falei que é mutável, né? Não há um consenso se identifica ou não os agressores, mas é consenso que não se deve dar um grande espaço, uma grande valorização, reiteradamente, né, falar deles. Então, se vai falar, fala apenas uma vez, e se for imprescindível falar, o coronel citou aqui dos padrões, né? O GEDUCA também traz esses padrões que são semelhantes aos padrões dos Estados Unidos, né? Vítimas de bullying, vítimas de violência doméstica, homens brancos. Então a gente tem um padrão, mas isso não quer dizer que porque a gente vê um homem branco, um menino jovem branco sofrendo bullying, que a gente deve, né, persegui-lo, que a gente deve... Não, a gente deve dar atenção, porque a escola é esse lugar da atenção, né? E a mídia ela deve valorizar esses outros aspectos de pautas a serem produzidos. Bom, o meu tempo, né, está acabando, né? E aí uma das últimas provisões colocadas no relatório é para evitar conclusões precipitadas, né? Hoje eu acho que a gente está um pouco avançado nisso, mas quem se lembra, há uma década, tudo era culpa dos videogames, né? Se havia alguma violência, a culpa era dos videogames, a culpa era dos filmes de violência, muito se falava. Então a gente tem que também ter cuidado com essas conclusões apressadas, sempre tentar ouvir os especialistas, que, como o próprio policial nos falou aqui, existem outros aspectos, outros pontos que são mais complexos e profundos, né? E, obviamente, e aí para concluir, cuidado com as informações que a gente vê circulando em rede social. As fake news são cada vez mais, né, presentes em nossa sociedade, e temos que estar atentos a elas. Então, obrigado. Seguimos ouvindo nesse momento o senhor deputado estadual Cirone Deiró, integrante do GAEP, representando a Assembleia Legislativa, também integrante da Comissão de Educação desta casa. Quero aqui cumprimentar a doutora Tânia, também juntamente a doutora Luciana, que veio lá da cidade de Cacoal, fez um excelente trabalho no Ministério Público de Cacoal, frente à educação, aqui o Felipe, doutor Felipe, no Ministério Público. Em nome de vocês, aqui do Ministério Público, cumprimentar toda a mesa. Nós temos um tema que, como disse aqui, né, o doutor Suame e várias outras autoridades, que é um momento de pânico da nossa sociedade, visto os últimos acontecimentos, né, que ocorreram no nosso país. E na Assembleia Legislativa não é diferente, assim como as polícias, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa recebe todo esse clamor da população, essas demandas da população. E vemos, né, a nível de Rondônia, a nível de Brasil, até do Congresso Nacional, uma enxurrada de PLs, uma enxurrada de sugestões de projetos de lei, criação de várias estruturas dentro das escolas, mas que isso
feito de maneira muito rápida e sem estudos. Então, nós sugerimos à Secretaria de Educação, fizemos um ofício à Secretaria de Educação, juntamente ao GAEP, quero aqui até cumprimentar o Dr. Paulo Cury, que aqui através do Bruno, que fez um grande trabalho aí, juntamente com o Ministério Público, os órgãos de controle no tempo da pandemia, sobre a educação no estado de Rondônia, e nós achamos por bem acionar também o GAEP para que entrasse nessa pauta na segurança das escolas, trazendo aí profissionais, pesquisadores, envolvendo as autoridades que trabalham com segurança no nosso estado, para que possamos tomar as decisões corretas, não ser um trabalho de imediatismo, porque nós entendemos também que a obrigação de educar é da família, e a educação de ensinar é das escolas. Então, que esse trabalho tenha um envolvimento das famílias dentro das escolas, que nossos profissionais nas escolas tenham uma formação continuada, que a gente possa ter profissionais multidisciplinares dentro dessa escola, que consigam identificar algumas atitudes diferentes dentro dos alunos, como bons inspetores de pátio treinados dentro das escolas. Então, a gente precisa tomar atitudes e investimentos do dinheiro público que realmente vá dar um resultado positivo. E aí eu venho aqui em nome da Assembleia Legislativa, como componente da Comissão de Educação, como primeiro secretário da Assembleia, para que a gente possa fazer isso em várias mãos. Essa atitude do Ministério Público de criar um protocolo de informação, de como se trabalhar esse assunto dentro das promotorias, dentro das escolas, a divulgação dessa matéria, tanto feito pelo Ministério Público, pode ser feito pela imprensa da Assembleia Legislativa, pelo governo, levando realmente a informação e não a desinformação. Com isso, nós vamos conseguir com que as pessoas lá na ponta, o pai de família, os alunos, os professores, tenham essa sensação de segurança, porque nós precisamos transmitir essa segurança a essas pessoas. Porque quando um pai deixa um aluno ir à escola, ele está tendo a certeza que o aluno vai lá e vai sair dessa escola com aprendizado. Não vai sair um aluno de casa e voltar um corpo. Então, é isso que nós precisamos difundir e precisamos que, junto, em várias mãos, a gente possa fazer isso. Então, me coloco à disposição, como parlamentar, para a gente estar proporcionando mais audiência pública, e nas audiências a gente vai ter as proposituras realmente que vai ter efetividade nas ações dentro das escolas, pela segurança pública, pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle dentro do Estado e pelas famílias que vão ter essa sensação de segurança. Então, essa é a minha contribuição, dizer que a Assembleia Legislativa está de portas abertas para que a gente possa debater e possa dar encaminhamentos e a várias mãos achar uma solução palpável para a nossa educação no Estado de Rondônia. Obrigado. Obrigado, deputado. Nós queremos agradecer a participação virtual da doutora Ivonete Fontinello de Mello, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia. Ouviremos agora o doutor Bruno Botelho Piana, auditor de controle externo, coordenador de controle externo de políticas públicas, doutor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Muito bom dia a todos. Quero saudar todos da mesa aqui, na pessoa do doutor Felipe, e destacar o papel que o Tribunal de Contas, a resposta do Tribunal de Contas com relação a essa temática. O Tribunal ele responde por meio de ações de controle que se dão por meio de governança, articulação, atualmente cedia o GAEP, e também através de auditorias, de fiscalizações. Agora mesmo no Brasil está ocorrendo uma fiscalização ordenada em que mais de 1.000 escolas estão sendo fiscalizadas pelos auditores, e um dos aspectos que está sendo abordado é o da segurança no ambiente escolar. Da reunião de informações que estamos tendo aqui, dos últimos encontros e conversas, é muito possível que o tribunal também responda daqui a um tempo com uma auditoria, e aí sim, como o deputado Cirone Deiró colocou, o assunto, a discussão ainda é muito imatura, uma vez que se reúna realmente com especialistas, e aí essas informações o tribunal pode também fazer uma auditoria aí para, especificamente sobre o tema de segurança, propondo protocolos, melhorando isso, ainda mais essa discussão, e é dessa forma que o órgão de controle, então, aqui tem feito, tem realizado. Em Rondônia, essa fiscalização agora, várias equipes estão no interior, vendo o ambiente escolar, e a gente espera aí contribuir dessa forma também para essa discussão e, enfim, esperamos que
tenhamos bom êxito. Muito obrigado. Ouviremos nesse momento, também trazendo a sua mensagem, o doutor Felipe Magno Silva Fonseca, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos, controle parental para acesso às plataformas digitais. Por favor, doutor. Bom dia a todos que estão na mesa. Obrigado pelas palavras que foram pela mensagem que nos foi trazida hoje, nesta manhã, né? Eu acredito que muitas informações e muitas considerações também importantes para nós aqui, né? Especialmente sobre o papel que a imprensa deve desempenhar nesse momento de tanto alarde, né? Vamos colocar dessa forma, e de tanto clamor social pela resolução desse problema que afeta aquelas pessoas que estão mais vulneráveis e em relação às quais nós temos mais responsabilidade, né? Que são as nossas crianças, são os nossos adolescentes, enfim. Muito interessante ver a reunião de todos os órgãos aqui, Segurança Pública, Poder Legislativo, a Academia também, nosso Tribunal de Contas e o Ministério Público também fazendo parte disso, né? Na tentativa de traçarmos aqui uma estratégia bem definida para a comunicação das nossas atuações e para a comunicação de informações importantes também por meio de uma instituição tão relevante para a nossa democracia que é a imprensa. Mas, pois bem, tentando já objetivar, eu sei que nós estamos caminhando para o final e coube a mim um encerramento aqui dessa coletiva de imprensa, né? Especialmente para os que nos acompanham virtualmente. Eu tenho sido bastante procurado para que indique medidas que podem ser úteis para os pais no auxílio aos filhos, no auxílio à proteção dos seus filhos, especialmente quando estão no mundo virtual, né? Como proteger nossas crianças, nossos adolescentes, quando estão eles no mundo virtual. A gente tem já uma expertise muito grande em protegê-los fisicamente, né? Mas protegê-los virtualmente é uma dificuldade e é um mundo em que nós mesmos muitas vezes não estamos acostumados a lidar. Pois bem, eu fiz aqui uma espécie de compilado das principais medidas de segurança que a gente pode utilizar na internet, né, usando aqui da minha posição como coordenador de combate a crimes cibernéticos também. E gostaria de passar, obviamente, para a imprensa, né, porque muitos têm sido os questionamentos que têm chegado aqui ao Ministério Público em relação a isso. O que é que nós podemos fazer para proteger nossas crianças? Enfim, o que eu tenho dito, antes de mais nada, o que é essencial é que nós respeitemos, em primeiro lugar, antes de tudo, as orientações dos profissionais de saúde, né? Inclusive, eu estava lendo ontem que a CID-11 ela acabou de ser criada justamente para doenças envolvendo o uso imoderado e desregulado da internet, né? A esse respeito, nós temos um levantamento recente produzido pela Sociedade Brasileira de Pediatria que fixou alguns parâmetros de uso saudável de telas, de aparelhos eletrônicos por crianças e adolescentes e classificou esse uso a partir de faixas etárias, né? Por exemplo, menores de 2 anos, nenhum contato com telas ou videogames. Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. E dos 11 aos 18, entre 2 ou 3 horas por dia, né? Essa é uma recomendação da nossa Sociedade Brasileira de Pediatria e ela antecede toda e qualquer medida de segurança que nós quisermos impor aos nossos jovens e adolescentes em relação ao uso da internet, né? Em relação ao uso da tecnologia. E isso vem agregado a outras recomendações também, como recomendações no sentido de que esse uso de telas e tecnologias não desrespeite o horário de reunião da família, não desrespeite as refeições, não desrespeitem ali aquele horário prévio que antecede o sono, né, e que especialmente não seja realizado durante a madrugada, porque é o horário em que nossos olhos não estão nem sempre tão vigilantes, né? Mas, passada essa ideia inicial, que é recomendada pelos profissionais de saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado, professora. E partindo diretamente para o ponto a que eu me proponho aqui, todo e qualquer manual que se vai ler sobre segurança cibernética de jovens e adolescentes tem uma primeira recomendação que ela é universal: supervisão dos pais responsáveis legais, tá? A supervisão ela é essencial, é primordial e não pode ser dispensada em momento algum, né?
E é um dado que é bem alarmante para a gente. Houveram alguns levantamentos, né, de que 90% das crianças e adolescentes brasileiros hoje em dia já estão conectadas à internet, e desses 90%, 42% ali utilizam a internet sem nenhum tipo de monitoramento por parte dos pais. Se a gente converte isso para números, né, a gente vai entender um pouquinho da razão de o mundo cibernético hoje, o mundo virtual, ser tão procurado por criminosos, né, de a criminalidade haver migrado para o mundo virtual e de haver explorado especialmente as nossas crianças e os nossos adolescentes, que são o público mais vulnerável a preço de hoje, né? Então, a supervisão é imprescindível para que a gente tenha o controle e que a gente previna a ocorrência de fraudes, de crimes, e que as nossas crianças e adolescentes sejam vitimizados. Mas eu fui mais além, eu selecionei aqui, então, 7 regras de ouro, né, que é o que a gente fala aqui em cibersegurança, para que essa supervisão seja exercida com sucesso. Tá? Eu vou ser bem breve aqui, mas vou listá-las e depois vou explicar uma a uma. Primeiro, diálogo permanente sobre esses perigos que estão sendo, aos quais se submetem nossas crianças e adolescentes, limitação do acesso apenas a aplicativos confiáveis, a configuração da privacidade em aplicativos, a utilização exclusiva de aparelhos acessíveis também pelos pais, o respeito aos limites de idade para a criação de perfis em redes sociais, o espelhamento desses perfis de redes sociais também nos aparelhos dos pais, né? E a revisão diária do uso de tecnologia que é feito pelos nossos filhos. Enfim, são 7 medidas que facilitam sobremaneira a supervisão do uso da tecnologia pelas nossas crianças e adolescentes, né? E vocês podem estar se questionando, uma pessoa vem falar de segurança cibernética e a primeira medida que ele traz é o diálogo, né? A gente espera aqui que uma pessoa que é da segurança cibernética venha citar e trazer tecnologias, métodos de tecnologia para proteger nossas crianças, mas eu digo logo de antemão que quem pensa dessa forma está redondamente enganado por alguns motivos, né? Primeiro, porque nós não podemos, como pais e como responsáveis, transferir para a tecnologia a responsabilidade de educar nossos filhos antes de tudo, né? É um redondo engano a gente transferir para a tecnologia e achar que a tecnologia vai resolver tudo. Segundo, porque a tecnologia ela não é autossuficiente, ela não se autocontrola, né? Ela não está preparada para responder aos riscos dela própria. E terceiro lugar, porque nós que tratamos um pouco de cibersegurança, nós temos uma máxima, tá? Que o elo mais fraco da segurança cibernética está justamente no ser humano. Por isso que é tão importante o diálogo, por isso que é tão importante que os pais se eduquem e eduquem também os seus filhos para a convivência no mundo virtual. Tá? Criar essa relação mútua de confiança ali é o primeiro ponto para que uma segurança cibernética seja bem executada. Óbvio, vem as outras 6 medidas que eu já citei. Vou passar muito rápido, até porque pode ser objeto de uma live futura ou de alguma coisa, como a colega Tânia estava aqui nos afirmando, né? É possível que os pais limitem o acesso dos filhos a aplicativos confiáveis. Por exemplo, crianças que acessam vídeos, nós temos aí algumas plataformas Kids, né? Crianças que acessam jogos, temos plataformas Kids, né? Serviços de streaming já tem perfis específicos para crianças e adolescentes e que podem ser muito bem explorados também, né? Terceira regra, é muito importante a chamada configuração de privacidade em aplicativos. O que é isso? É preciso que os aplicativos, especialmente as redes sociais que são utilizadas pelas nossas crianças e adolescentes, sejam configuradas ali como padrão, como contas privadas, né? Isso é o essencial, né? E que não revelem, obviamente, dados desnecessários, tá? Endereço da criança, nomes dos pais, localização atual da criança, algumas redes sociais já utilizam isso, né? Recomenda-se também o controle de seguidores, de grupos pelos quais as crianças são responsáveis ou participam também, né? Essa configuração de privacidade é um modo que a gente tem para que as redes sociais façam o papel de nossos olhos quando nossos olhos não estão presentes, é o que eu tenho dito sempre, né? Quarta regrinha, uma recomendação de certa forma geral. É necessário que as nossas crianças, e é importante que elas utilizem aplicativos e aparelhos que são disponibilizados pelos próprios pais. E mais, que os pais tenham acesso
as senhas de desbloqueio, as senhas de utilização desses aplicativos, né? Porque a supervisão fica muito mais fácil dessa forma, né? O pai pode acessar aplicativos, pode acessar dispositivos e daí fazer esse monitoramento sobre o que a criança e o adolescente estão pesquisando, estão consumindo na internet, né? Diferente se a gente libera, de modo geral, nossos filhos para acessarem todo e qualquer dispositivo, o controle sai das nossas mãos, literalmente, né? Seguindo adiante, quinta regrinha de ouro, pelo que a gente tem dito, respeito aos limites de idade para a criação de perfis em redes sociais. Toda e qualquer rede social e aplicativo de mensageria hoje, eles têm lá na sua política a recomendação de idade mínima para a criação de contas, para a criação de perfis, enfim. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, eles têm um limite ali de 13 anos, idade mínima, né? E é um limite recomendado mundialmente, né? E obviamente ele tem alguma razão de ser, né? Esse limite não é criado aleatoriamente, mas a gente sabe que obviamente nossas crianças hoje em dia elas têm acesso a essas redes sociais muito mais cedo do que isso, né? Nós vemos aí perfis que burlam a segurança dessas redes sociais e são criados ali por crianças até, né? Por isso que a supervisão, mais uma vez, é essencial. Outra medida que tem sido muito recomendada é o espelhamento de perfis dessas redes sociais no nosso celular, né? É possível, essas redes hoje elas toleram que diversos aparelhos se conectem aos mesmos perfis e às mesmas contas. Então, o que se recomenda é que os pais repliquem no seu aparelho as mesmas redes sociais que os filhos têm nos seus próprios dispositivos, né? Para aqueles que têm dispositivo já, né? Então, com isso é possível que a gente monitore bate-papos, é possível que a gente monitore novos seguidores, é possível que a gente monitore participação em grupos, é possível que a gente monitore, portanto, a ação de cybercriminosos que exploram justamente a vulnerabilidade das nossas crianças. Para o WhatsApp, né, no caso específico dele, é possível a utilização da versão web do WhatsApp, né? Então, ao mesmo tempo em que seu filho fica com o WhatsApp no dispositivo, você também fica com ele ali resguardado, inclusive acompanhando a conversa. Isso para crianças, né, até 12 anos de idade, é essencial e é recomendável que se faça sempre. Para adolescentes, como a gente precisa respeitar o espaço de desenvolvimento do adolescente, espaço de intimidade, né, é que vem aquela questão do diálogo como a medida inicial e a mais importante, né, a construção de uma relação de confiança mútua ali. E, por último, a última regrinha de ouro, né, não adianta nenhuma dessas 6 anteriores se nós não fizermos a revisão contínua do uso da tecnologia pelos nossas crianças e adolescentes, né? De nada adiantará criar todo esse arsenal de medidas que vão nos possibilitar revisar o que os nossos filhos estão fazendo e, no final das contas, não revisar, né? Não consultar nosso celular, não consultar nossos dispositivos para entender o que é que os nossos filhos estão praticando e estão consumindo no mundo virtual. A recomendação é, portanto, que essa revisão ela seja diária, tá? Revisão de todos os aplicativos que estão sob o poder dos nossos filhos, de todas as redes sociais, ela seja diária ou até com menos frequência, né? E, evidentemente, em todas as oportunidades em que a gente suspeitar de que algo errado está acontecendo, essa revisão é essencial, tá? Basicamente, essas regrinhas e essas medidas que eu queria trazer para vocês, como tem sido alvo de bastante questionamento, fica aqui nossa contribuição e estamos à disposição para eventuais colaborações futuras. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Certamente uma grande contribuição. Eu tenho certeza que cada um de nós hoje aqui trouxe um pontinho de luz, né? E que todas essas contribuições possam intensificar as nossas reflexões, as nossas construções de soluções doravante. Doutora Alessandra, a senhora nos ouve? Olá, eu sou Alessandra Gotti, presidente executiva do Instituto Articule e responsável pela coordenação e mediação das reuniões do GAEP Rondônia. O GAEP Rondônia, essa governança inédita que surgiu há 3 anos atrás, de forma pioneira em Rondônia, tem se notabilizado por ser um ambiente de união de esforços, de colaboração, de articulação, que une gestores da educação, órgãos integrantes do sistema de justiça, do controle externo, do legislativo e outras instituições, com o único objetivo de unir forças para a superação dos desafios da educação e garantir que os resultados eles cheguem mais rapidamente à comunidade escolar e aos estudantes.
E agora, diante desses episódios que nós temos vivido de violência extrema nas escolas, mais uma vez nós temos aqui um trabalho feito a muitas mãos, de forma conectada entre secretarias de educação, secretarias de segurança pública, polícia civil, polícia militar, para garantir um ambiente escolar seguro e saudável para que todos nós, nossas crianças e jovens, possam aprender. É fundamental que a imprensa, né, que é um dos pilares do Estado democrático, possa levar essa mensagem do que tem sido feito em Rondônia para a sociedade, sobretudo para a comunidade escolar, né, que envolve professores, estudantes e pais, de que as diversas instituições do Estado de Rondônia estão empenhadas em garantir a segurança nas escolas. Existem diversas providências que estão sendo adotadas pela segurança pública, polícia civil, polícia militar, que vão envolver um rol aí extenso de medidas, dentre elas capacitação dos profissionais que fazem a segurança, capacitação de diretores, professores, servidores da educação e mesmo diálogo com os pais, medidas orientativas relacionadas também ao controle parental no uso das redes sociais e outras medidas executadas ali no chão da escola, né, para garantir um ambiente mais seguro e, sobretudo, um ambiente onde haja uma cultura de paz, de convivência, de tolerância, de respeito à diversidade. É fundamental, então, que os jornalistas e as jornalistas possam levar essa mensagem a toda a sociedade de que diversas medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança nas escolas e também é fundamental, nós já sabemos, com base em evidências aí do que já ocorreu, inclusive em outros países, que haja cautela ao comunicar eventos de extrema violência nas escolas, evitando-se comunicar procedimento, nomes, para que não tenhamos aí o efeito que já conhecemos, copycat. Então, queria deixar essa mensagem de que todas as instituições estão empenhadas e agindo para garantir a segurança nas escolas. GAEP Rondônia, inclusive, deliberou elaborar uma nota técnica em que comunicará a todos os gestores o papel que cada uma das instituições tem nessa questão, buscando aqui contribuir para uma maior difusão dessa informação e, sobretudo, para que haja um ambiente aí mais seguro para as nossas crianças, jovens e professores na escola. Obrigada. Agradeço a participação, a contribuição de cada um, de cada uma, presencialmente, remotamente. Em nome do GAEP, dou por encerrado esse momento, enaltecendo a valiosíssima contribuição e parceria da imprensa e de todos os canais de comunicação rondonienses. Eu tenho certeza que podemos somar esforços para não apenas enfrentar e superar esse momento de crise de segurança nas escolas, mas, acima de tudo, provocarmos a construção de uma cultura efetiva de paz. Obrigada.